Yohashi, da igreja de Toyota e da igreja de Caria, né? Então, hoje é a quarta noite. A primeira noite, você se lembra qual foi o título? A primeira noite foi a bomba de pensamento. Bomba de pensamento, né? Que nós tivemos ali a doutora Gisele, a professora Vanessa também. E aí, no segundo, foi doenças psíquicas nas famílias, né? Que é a doutora Socorro Xavier e a professora Vanessa também, e a doutora Carolina esteve conosco, né? E no domingo terceiro passado... foi o ciclo de autossabotagem, né? Que nós aprendemos muito também. Nós aqui, pessoalmente, eu creio que todos também aprenderam bastante, né? E hoje é um dia especial, né? Porque hoje nós teremos também conosco a professora Vanessa, o pastor Laércio e a doutora Olívia, né? Nós teremos hoje 3 profissionais conosco, uma psicóloga, um pastor e uma fisioterapeuta, né? E o título é bem interessante, eu fiquei muito curioso para saber o que nós vamos aprender. Sim, muitas coisas para aprender. Crise de identidade, né? E aqui diz que é sobre a síndrome de Eva e a síndrome de Adão. Eva e síndrome de Eva, né? Síndrome de Eva e a síndrome de Adão. O que será que é, né? Então, nós gostaríamos de dar as boas-vindas, então, à professora Vanessa, muito obrigado por estar conosco, a doutora também Olívia, que está conosco, e o pastor Laércio, né? Eles estão lá no Brasil, todos estão no Brasil, e nós estamos muito gratos pela participação de vocês e pelo apoio que vocês têm dado aqui, a nós aqui no Japão, né? Tem sido uma bênção muito grande esses domingos aqui que vocês têm estado conosco. Nós gostaríamos de fazer uma oração, então, para poder começar. Vamos orar, então? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido aqui. Obrigado também por mais um GPS que vamos ter. E obrigado por esses profissionais que lá do Brasil, psicólogos cristãos, pastores, profissionais que estão nos ajudando aqui e apoiando as famílias nas dificuldades que eles têm passado. Pedimos que o Senhor esteja conosco agora nessa palestra e abençoar os palestrantes e também os ouvintes. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, doutora Vanessa, professora Vanessa, doutora Olívia e pastor Laércio, é com vocês aí, né? Bom dia! Para nós, bom dia, para vocês, boa noite, não é isso? Estou vendo aí, hoje é um bom dia para mim aqui, né? Para vocês é uma boa noite, porque eu estou com grandes amigos, que é a Olívia Costa e o pastor Laércio, que além de amigo, é um grande mentor. Eu fico até meio assim, sabe? Pensando o que eu vou falar junto com o pastor Laércio, que é um grande mentor na minha história, na minha vida. Eu estava ontem pensando com a minha filha, né? Eu e ela conversando. Quando ela nasceu, ele foi que visitou, o pastor que visitou minha filha no hospital. Foi em Brasília. Quando eu tive meu outro filho em São Paulo, quem foi que visitou o outro filho? Foi o pastor Laércio. Aí ela me perguntou, mãe, ele tem o poder de onipresença igual Deus? Não é isso, mas quando Deus nos usa, nós podemos estar em todos os lugares. E é por isso que nós aqui do Brasil estamos aí com vocês. É a onipresença de Deus, é a onisciência de Deus que nos permite estar aqui conosco. E agora eu quero perguntar para vocês que estão aí, se vocês ficaram curiosos de saber se vocês têm essa tal dessa síndrome aí. As mulheres, será que tem a síndrome de Eva? E os homens, será que tem a síndrome de Adão? Então, como de costume, eu vou fazer uma aula inicial. Pense que você está num momento de uma aula inicial. E depois, tanto o pastor Laércio quanto a Olívia vai estar conosco, conversando e nos orientando mais ainda sobre este assunto. Será que você está em crise de identidade? Quem é você nesse momento? Nesse período, nessa situação de fins dos tempos, né? Que está tudo muito controvertido. Será que a sua família está em crise? Será que você está em crise de identidade? Será que o seu esposo ou seus filhos estão em crise? Vamos entender um pouquinho esse processo? Eu vou pedir, então, que a Olívia passe para nós, compartilhe a tela dela, que é ela que vai partilhar para a gente a apresentação, e eu vou estar explicando, tá certo?
Então, vamos primeiro começar com a ideia inicial. Isso. Pode aí se aumentar a tela, obrigada. Então, vamos lá. Nós somos criados pela presença e formou-se um Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, né? E o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Todas as outras coisas foram criadas depois que Deus falou, haja luz, houve luz. Foram criadas pela palavra. Mas na hora de fazer, ou seja, na hora de criar o homem, Deus nos criou pela presença dele. Como diz o meu filho mais velho, quando ele tinha 4 anos, ele dizia assim, Deus sujou a mão de barro para fazer, sujou a mão de lama para fazer a gente. Ou seja, Deus nos criou pela presença. Pode passar? Deus nos criou pela presença. E assim sendo, olha só, quem de vocês estão vendo esse aí e tentou ler? Pode passar. Porque foi isso que Deus fez. Quando Deus colocou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, disse, somente deste aqui você não vai comer. E o que aconteceu? Igual vocês. Estava escrito, não leiam este. O que vocês fizeram? Estavam tentando ler, não é isso? Porque a tendência, né? Hoje nós, depois do pecado, a tendência é para o mal mesmo. Aquilo que fala que não pode, parece que a gente tem mais desejo de fazer. Então, o distanciamento, o que aconteceu? A mulher distante do seu companheiro, ou seja, Eva, distante de Adão, inicia um relacionamento com a serpente. Então, Eva ali se afastou, né? Se afastou de Adão e foi andar pelo jardim e começou um relacionamento com a serpente. Pode passar? Aí, quando começou um relacionamento com a serpente, olha o que acontece. Houve, então, o pecado. O pecado trouxe fuga e distanciamento. Então, nós fomos criados pela presença para ter um relacionamento com Deus, para estar pertinho de Deus. E o que aconteceu conosco? Nós estamos num processo, o que aconteceu? Nós nos afastamos daquilo que Deus criou e passamos a ter fuga e distanciamento. Pode passar? Assim sendo, olha o que acontece. Naquele momento que Eva peca, isso tudo é para explicar para vocês como aconteceu a síndrome de Eva, ok? Então, lá, quando a Eva está em pecado, acontece, então, um plano da redenção. Olha lá, Gênesis 3,15 diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Precedente a isso, Eva estava em comunicação, ou seja, em amizade com a serpente. Porque então, o que aconteceu? Quando ela começou uma amizade com a serpente, ela desfez a amizade com quem? Com Deus. Ou seja, com aquele que o criou, o seu pai. Mas aí vem Deus com o plano da redenção. Qual seria esse plano da redenção que está desde Gênesis a Apocalipse na Bíblia explicando para a gente? É a restauração do nosso relacionamento. Por isso que colocarei inimizade entre você e a serpente. Porque quando nós estamos em amizade com a serpente, não há possibilidade de amizade com o nosso Criador. Para restaurar o relacionamento, porque Deus quer a nossa presença, nós precisamos restaurar o plano da redenção, do começo ao fim da Bíblia, ou seja, desde quando essa terra foi criada, Deus tem tentado restaurar os nossos relacionamentos, em especial o nosso relacionamento com Ele. Pode passar? Assim, se Deus está tentando, vamos pensar, Deus criou o homem e a mulher. Né? Quais são as diferenças entre o homem e a mulher? Deus nos criou com habilidades diferentes e complementares. Pode passar? Assim, vamos pensar em várias diferenças. Nós temos um cérebro masculino e um cérebro feminino. A ciência já prova que o cérebro masculino e o feminino são diferentes, mas que se complementam, certo? Ou seja, Deus nos fez para nos relacionarmos, então Ele fez uma coisa que pode ser complementar, que ajudaria um ao outro, certo? Pensando assim, tem várias diferenças. Eu vou trabalhar só uma única aqui para trabalhar a síndrome de Eva e a síndrome de Adão. Pode seguir. Que seria, então, a diferença que existe nos olhos. Só os olhos. A gente vai pegar só um único órgão que é controlado pelo cérebro. Vamos lá. Os homens, eles veem as coisas, os seus olhos são maiores, né? E eles veem em formato de túnel, sabe? E ele consegue alcançar longas distâncias. Talvez seja por isso que em estradas ou em alguns lugares os homens dirigem melhores do que as mulheres nesse sentido, porque eles têm uma visão maior, eles conseguem chegar com mais precisão, é um lugar mais distante, certo? E aí no campo visual, que está muito
estreito, ele consegue ver, porque ele é como se fosse que ele estivesse vendo por um túnel, assim, sabe? Por um monóculo, mais ou menos isso. E isso é a visão dos homens. Mas os homens são, como eles veem assim de túnel, aí ele pergunta assim para você: onde está a minha meia? Ele abre a gaveta, ele não encontra a meia. Por quê? Porque ele não consegue ver com visão periférica, ele consegue ver ali, é mais difícil para ele tem que movimentar bem a cabeça, porque o homem tem a visão de túnel, é diferente, o olho dele é diferente. Por exemplo, quando ele vai procurar alguma coisa na geladeira, por que os homens não encontram? E está na frente deles. Por quê? Porque a visão dele é monocular, como se fosse isso, né? Como se estivesse olhando por um monóculo, ou seja, visão de túnel. E as mulheres? As mulheres eu tenho que falar com mais carinho, porque eu adoro a visão da mulher. Elas têm mais variedade de cones na retina e que faz com que elas sejam capazes de descrever as cores de modo mais detalhado, ou seja, ela vê mais cores. Sendo que elas vê mais cores, olha o que acontece com ela. Elas acabam tendo uma visão um pouco mais periférica e superior à dos homens em questão de ambiente. Por isso que a mulher sabe o que é rosa choque, o que é rosa, como é que fala? Ai, até sumiu todas as cores, são tantas diferenças. O azul turquesa, o azul piscina, o azul não sei o quê, o azul. O homem, para ele, tudo é azul, não importa. E às vezes eles são meio daltônicos, né? Trocam tudo. Vocês viram as diferenças? Por isso que a mulher encontra mais coisas em curta distância, sabe onde estão as coisas, e os homens não. Aí vocês vão falar, o que isso tem a ver com a síndrome de Eva e a síndrome de Adão? Vou explicar, pode passar? Olha o que acontece, essas são as diferenças entre nós. Na síndrome de Eva, em Gênesis 3,16, a mulher usou essas habilidades visuais que Deus colocou para complementar o homem, para ficar melhor. E o que ela fez? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Olha só, é provável que Adão tinha passado várias vezes por essa árvore e não tinha pensado dessa forma, mas a visão da mulher é ver mais cores, ver coisas mais agradáveis, não é isso? E aí a árvore foi desejável para dar entendimento, tomou-lhe do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, Deus deu habilidades visuais à mulher para deixar o ambiente mais bonito, para ser mais bonita, para fazer mais coisas de cores e tal. E ela permitiu que essas habilidades a fizesse se afastar do relacionamento com Deus e ter uma amizade, ou seja, a desobediência, uma amizade com a serpente. Pode passar? Assim sendo, vamos lá. É a síndrome. O que significa síndrome, gente? É um termo bastante utilizado tanto na medicina quanto na psicologia, que pode caracterizar um conjunto de sinais e sintomas que definem uma determinada patologia ou condição. Ou seja, é um conjunto de sintomas que te encaixa na síndrome, certo? Vamos ver quais são. Olha lá, a mulher olhando a árvore e nós olhando a vitrine, né? Sinais e sintomas, olha lá. Sinais e sintomas, pode passar. Da síndrome de Eva. Primeiro, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Um dos sintomas é o julgamento. Ela julgou por si só. E a mulher tem a tendência a julgar por si. Olha lá, agradável aos olhos. Aí teria que falar muito sobre essa questão do consumismo, né? Como a gente gosta de muitas roupas. Para que tantas roupas, tantos sapatos, tantas coisas? Porque tem que ser agradável aos olhos. A curiosidade, né? Diz que a curiosidade de uma mulher é difícil. Olha lá, árvore desejável para dar entendimento. A curiosidade de uma mulher pode levar a muitos problemas. E aí a questão da influência. E deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Esses quatro sintomas, julgamento, consumismo, curiosidade e influência, veio de Eva. Lá naquelas primeiras atitudes de Eva, e que está em nós todas hoje. Nós temos muita influência sobre nossos maridos, sobre nossos filhos, sobre a sociedade. Curiosidade temos demais, consumismo e julgamento. E agora vamos ver, pode passar? E o que aconteceu então com o homem, né? Então, quais são os sintomas da síndrome de Adão? Vamos lá, olha o que aconteceu. Autossuficiência. Eles foram lá por si só, cozeram folhas, né, de figueiras, e cintas para si. O homem foi por si só tentar resolver o seu problema do pecado, com muita autossuficiência. A outra questão que o homem tem, que desde Adão aconteceu, que foi o quê? Se esconderam da presença do Senhor. O homem procurou fugir da presença de Deus, e é muito isso que acontece também. O homem hoje foge
da presença. E ainda tem aquela parte ali, ó. E o homem respondeu para Deus: a mulher que me destes, como companheira, como esposa, né? Que me deu o fruto da árvore da vida, ou seja, a culpabilização. Não assume a responsabilidade, e o que eles fazem? Culpabilizam, né? É isso que Adão fez, culpabilizou Eva. E é muito de um dos sintomas dos homens hoje nessa sociedade, após o pecado, a culpabilização de tudo, de todos, né? E por último, a irresponsabilidade. Tornaram-se uma só carne, ele era responsável por Eva. Deus criou primeiro Adão e ele colocou essa responsabilidade sobre Adão dele cuidar tanto dos animais, da natureza, como também cuidar de Eva, mas não foi o que aconteceu, não é isso? Então, sintomas da síndrome de Adão, para os homens agora: autossuficiência, fuga daquilo que precisa ser enfrentado, que precisa ser resolvido, culpabilização do outro, né? E irresponsabilidade. Essas foram os 4 sintomas de Adão lá no começo, lá do Éden, no começo da nossa história. Pode passar? Assim, síndrome de Adão e Eva, se fosse então as duas juntas, a gente juntando as duas. O que aconteceu então? Duvidaram das promessas de Deus, é uma coisa que tem acontecido hoje conosco, duvidar das promessas de Deus. São tantos problemas que a gente não acredita que Deus é capaz. Próximo. Foram cúmplices nas coisas erradas ao invés de confrontar um ao outro e cederam à tentação. Foram essas 3 coisas aí que aconteceram e que nos acontecem até hoje, né? Pode passar? Essas são as síndromes de Eva e Adão. Pode passar. Assim, isso. A família, então, depois disso, passou a viver frequentemente crises. A partir do momento que o pecado entrou e que a gente cortou um relacionamento com Deus, aconteceu, então, várias crises. Aí, lá como diz lá em Adão, né? Ou lá em Gênesis, Adão diz: foi a mulher que tu me destes. Eclode a primeira crise familiar. Aliás, a primeira família foi marcada por fortes crises, incluindo um fratricídio, que foi a morte, né? Que foi Caim que matou Abel. No decorrer da história humana, a família padeceu de diferentes situações: escravidão, interferência dos estados, guerras, epidemias, mudanças de costumes e etc. E tudo isso, todos esses fatores, desde do Éden até hoje, trazem crises para a família, ou seja, a família nunca saiu da crise. Isso é constante. Pode passar? Sendo assim, caminhar. Houve, então, principalmente nesse século XXI, a crise de autoridade masculina e a crise de identidade feminina, que é o que acontece. O homem tinha uma autoridade, não autoritarismo, tá, gente? É no sentido de cuidar, de se responsabilizar. E a mulher perdeu a sua identidade. Pode passar? Assim, houve muitas sobrecargas para as famílias, certo? E aí as mulheres acharam que poderiam fazer todas as coisas, sendo uma mulher maravilha, super capaz de fazer todas as coisas, tanto o que o homem faz quanto o que a mulher faz, como se fosse possível isso, e começaram a desenvolver a questão de que se sentia uma mulher maravilha, sem pensar que a gente não tem esse superpoder, se não for através do relacionamento com Deus. Pode passar? A mulher passou a ser tão multitarefa que, segundo as pesquisas, nós passamos a ser, olha só, segundo o The Economist de 1960, as mulheres tinham uma média de 6 filhos e apenas 17% trabalhavam fora de casa. Hoje, 80% das mulheres brasileiras, aqui no Brasil, tá? Essa é a realidade brasileira, que eu acho que não é muito diferente do Japão. Graduadas, aspiram a trabalhar no cargo da empresa, um cargo melhor. E, além disso, 27% das mulheres ocupam cargos de chefia. Olha que situação. Esse novo perfil da mulher brasileira de carreira bem-sucedida e companheira da família é o que resulta na mulher equilibrista, segundo a psicóloga Cecília Russo-Troiano. Ou seja, nós queremos fazer várias coisas ao mesmo tempo, aquela mulher multitarefa que não vai dar conta disso, não é isso? E aí começa a entrar em crises. Pode passar? Estamos caminhando. Aí vem a crise da masculinidade. Eu trouxe algumas reportagens importantes. Olha só. Várias reportagens da Folha de São Paulo e de outras trazem o seguinte: como o mal-estar na identidade masculina molda a política dos nossos tempos. Como o mal-estar dos homens, da sua própria identidade, tem interferência na política. Aí são várias reportagens sobre isso. O metrosexual e a identidade masculina, porque esse é um outro tipo de pesquisas e várias reportagens que foram publicadas. Mas o que eu fiquei mais interessada foi nessa aqui, ó. Mulheres sobrecarregadas
e homens desempregados. Famílias brasileiras chegam a 2019 ainda em crise. Isso tudo a gente tirou lá de 8 de janeiro de 2019, ou seja, em 8 de janeiro de 2019, havia se constatado que as famílias já estavam em crise, que os homens, as mulheres sobrecarregadas e os homens desempregados. Será que isso não é uma realidade que já vem lá do Éden? Não é a síndrome de Eva e a síndrome de Adão se revelando em cada crise? E as crises estão por aí, pode passar? Sendo assim, aí vem a mídia, né? Se vocês assistiram, não sei se vocês assistiram, Os Incríveis. É um desenho que eu assisti porque eu consegui identificar ali e me perturbou um pouco a questão de, no primeiro filme deles, tinha um homem ali com uma crise de identidade, que era um super-herói, que agora estava se aposentando, não podia mais mostrar o seu poder, que entra em crise e começa, então, a querer fazer tudo sozinho. Mas dá tudo errado quando ele faz tudo sozinho. E a família, quando está junta, consegue se resolver. Mais ou menos isso, a história do primeiro filme. No segundo filme, aí já é a mãe. Aí ninguém quer mais saber, ninguém mais quer saber daquele herói, que era o Senhor Incrível, o pai de família. E todos dizem que a mulher agora tem que ser a heroína do momento. Que tem que ser ela, que a mulher é elástico, que é mais flexível, que consegue lidar melhor com as coisas, e etc, e etc, etc. E por essa razão ela é escolhida para cumprir a missão sozinha, que vai dar errado de novo. Então são dois filmes, tanto um quanto dois, que no um é o homem tentando fazer tudo sozinho, e no dois é a mulher tentando fazer tudo sozinho. Mas o dois me chama a atenção por um motivo. Essa mulher incrível aí, que seria a mulher elástico, é a exigência da sociedade hoje para as mulheres, que trazem uma crise de identidade feminina e perturba a questão da identidade também masculina. Pode passar? Porque realmente há uma troca de valores. Então, assim, olha aí, ele falava assim no filme, né? Eu trabalho sozinho, eu tenho glória, sozinho, o sucesso é meu, só meu. Quando alguém começa na família a fazer esse tipo de fala, não vai dar certo. Pode passar? Assim, a autoridade masculina. A autoridade masculina, nesses dois filmes, tanto um quanto dois, da família dos Incríveis, mostra muito a realidade do que aconteceu nos nossos tempos, no século XXI, onde a autoridade masculina foi desfeita e a família não ficou junto. Mas quando eles, no final, se juntam e resolvem a situação entre família, aí a gente percebe que a autoridade masculina se resolve um pouquinho, mas se estamos juntos. A autoridade masculina está em permanecer com a família junto. Pode passar? Assim, a família está em permanente crise, desde Adão. Quando Adão, segundo a narrativa de Gênesis, diz, né? Então, no decorrer da história humana, a família padeceu de diferentes situações de escravidão, interferência do Estado, guerras, epidemias, mudanças de costumes. É aquilo que a gente falou, desde o início. Nós estamos em crise e vamos continuar. Pode passar? Então, olha que fantástico, acho que vocês vão gostar de estudar sobre isso depois, tá? Almir Ares de Faria é psicoterapeuta e professor de psicologia geral na PUC Campinas e membro do Conselho de Psicologia Cristã, que eu achei fantástico. E ele traz um estudo científico a importância do culto doméstico. Olha só, o culto doméstico é viável? Será que ele pode oferecer à família de hoje um espaço afetivo, onde compartilhar reforça os vínculos, estimula o aprofundamento da reflexão e da compreensão de si e do outro, além de proporcionar referências em um mundo carente de sentido? Ou a família de hoje, premida pelo tempo e pelo excesso de preocupações e compromissos, terá que se contentar, quando muito, com a leitura corrida de algum texto bíblico ou de um guia devocional? Haverá espaço nos lares de hoje para o encontro fecundo dos membros de uma família em torno da palavra de Deus? Eu achei fantástico isso, porque o que acontece conosco? Nós estamos distantes de Deus, cortamos o nosso relacionamento com Deus e hoje, pela sobrecarga das famílias e essas crises de identidade, esse Almir Ares, esse psicólogo, traz o tanto que nós precisamos. Será que ainda cabe o espaço para Deus nas nossas famílias? A família está em crise, qual a solução? O culto doméstico seria talvez um bom caminho, pode passar? Não só talvez, mas um dos passos, pode passar. Assim, existe essa sobrecarga da família e a gente, com essa sobrecarga, né, de estímulos, pode passar, acontece em nós um problema, que é o quê? É que a gente começa, pode passar,
a gente começa a viver uma crise, porque nós fomos criados pela presença para estarmos em relacionamento, e hoje nós somos afastados dos relacionamentos. Eu até coloquei uma charge aí para vocês entenderem um pouquinho melhor isso. Como era importante a presença. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para estarmos na presença dEle. Nós somos criados pela presença. E hoje nós estamos distantes, tanto de quem nós amamos, quanto do nosso Deus. E nós somos criados pela presença, então precisamos buscar a presença de Deus. Pode passar? Assim, sendo, olha só, o cristianismo é uma religião de relacionamentos com Deus, de relacionamento com Deus e com os outros. Né? Não faz sentido vivermos um relacionamento como, não dá para, isso, desculpa, e ter uma ligação profunda com o Senhor sem que dessa ligação, ou seja, né, tenha um impacto nos relacionamentos com as pessoas. Não dá para ser assim. Ou seja, se você tem um relacionamento com Deus, é lógico que vai impactar todas as pessoas que estão ao nosso redor e o relacionamento com os outros. Pode passar? E isso é cristianismo. Foi isso que Cristo veio fazer. E aí, vamos lá. Será que casamento é que une as pessoas? Você prefere um casamento ou um lar? Então, tem esse filme aí, Separados pelo Casamento, né? E eu queria trazer para vocês, nós muitos, quando buscamos um casamento nessa perspectiva de hoje, nós estamos fugindo daquilo que Deus pensou para nós. Então, o que seria casamento? Olha lá, é um lar. Lar, quem quer um casamento pode ser separado, mas quem quer um lar pode estar junto, porque lar é um lugar de amor e religião. L de lugar, A de amor. E o que seria R de religião, gente? O lar. Religião, no sentido da palavra, é religar. Se nós formos desligados da presença de Deus, do relacionamento com Deus lá, quando Eva cometeu o primeiro pecado, junto com Adão, o lar é para religarmos a esse Deus. Religião no sentido de religarmos a Deus. Então, não queira um casamento, queira um lar, que é um lugar de amor e religião. Pode passar? Assim sendo, é o tempo inteiro Deus tentando restaurar as nossas famílias, porque um dia foi tirado de nós a possibilidade de estarmos na presença de Deus por conta do pecado. Mas Cristo veio a essa terra para dizer para nós que a partir de agora nós temos a possibilidade sim de sermos restaurados até na presença de Deus. Distantes de Deus, nós vamos perder nossa identidade e nós não vamos entrar em crise. Se você já está doente da síndrome de Eva, se você já está doente da síndrome de Adão, que eu acredito que nós todos estamos, está na hora de repensarmos sobre isso. Obrigada. Essa foi a aula inicial. Se você está aí conseguindo acompanhar conosco essa aula, agora vamos chamar aqui pastor Laércio, né, para nos conversar um pouquinho conosco. E aí, pastor Laércio agora vai conversar um pouquinho conosco sobre todo esse contexto, né, dessas crises de identidade, sobre essas questões da síndrome de Eva e da síndrome de Adão. E aí depois a Olívia fala conosco. Olá, pastor. Olá, querida, que bom. Eu desde cedo estou em 2 mutirões, acredita? Aí separei um momentinho aqui para estar com vocês, minha gente amada. O tema da identidade é um tema fundamental para a existência. Não dá para ter uma vida com propósito sem saber quem eu sou. A palavra de Deus não faz um esforço para provar que Deus existe, mas faz um esforço para deixar claro quem Ele é. A palavra de Deus faz um esforço para deixar muito claras as intenções do Senhor. Isso a palavra de Deus faz. E quando eu tomo o texto bíblico, tem uma coisa que incrível. O livro da Bíblia em que a criança judia, hebreia, antes de 722, antes de Cristo, né? Quando o povo judeu o povo hebreu ainda existia como um todo, as tribos do norte, as 10 e as 2 do sul, as crianças, a literatura infantil, o primeiro livro da Bíblia que a criança tomava contato era o livro de Levítico. Você olha assim e pensa, meu Deus, Levítico! Talvez seja o livro mais indigesto e tal. A palavra Levítico, em hebraico, a gente chama Vaikra. Vaikra quer dizer chamado,
Vaikra quer dizer vocação. Isso é Vaikra. Vaikra Kohanim quer dizer vocação sacerdotal. É isso que quer dizer. E por que isso? Porque esse era o livro da identidade. Então, na cultura bíblica, a criança, o primeiro contato da criança é com a busca pela identidade. A gente quer orientar as pessoas quanto à identidade delas já na fase adulta, com caráter já formado, já na fase de adolescente, a gente quer definir as pessoas. Eu quero colocar uma outra preocupação. Quando nós não definimos nossos filhos, a cultura define. Quando nós não. E aí a gente recebe as pessoas na igreja, os membros. E a gente precisa o tempo inteiro estar esclarecendo e com palavras de confirmação, tentando cientificá-los a respeito de quem eles são. Pense numa batalha homérica. Homérica. Veja, como esse tema da identidade é forte. Jesus foi batizado. Ele sai das águas, o Espírito Santo o conduz ao deserto e ali o diabo vem tentá-lo. E as 3 tentações que Jesus sofre são no campo da identidade, certo? Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, e essa é a questão. E o diabo ele diz assim, eu estava lá no seu batismo, eu vi a cerimônia, assisti tudo. E eu vi a voz dizendo quem você é. A voz disse que você é o filho de Deus. E disse mais, e disse que ele te ama, que tu és o filho amado. Olhe, se você é o filho amado de Deus, se isso que ele disse lá é verdade, por que você está sofrendo? Por que você está passando fome? Por que você vai ter que morrer? Ele ama mais esse pessoal aí, olha, esse pessoal aí que é traidor, esse pessoal aí que negou a fé nele. Ele ama mais esse povo. Então você não é o filho amado dele. Se você é o filho amado, mande que essas pedras se transformem em pão. Vocês conhecem o restante. O inimigo dá uma volta e retorna. E diz, olhe, eu ainda escuto o eco da voz lá no rio, lhe batizando, dizendo quem você é. Se você é o que aquela voz disse que você é, lança-te daqui abaixo. Ah, ele vai lhe proteger, porque está escrito, está escrito. Então, o inimigo usa o que Deus disse, usa a palavra de Deus, a Bíblia, para questionar a identidade de Jesus Cristo. A tentação de Jesus no deserto foi sobre identidade e sobre uma outra coisa. Quem eu sou para Deus? Quem me criou é o único que pode me definir. Mas se eu não tiver consciência de quem Deus disse que eu sou, a cultura vai me definir. Ou a família, que é o primeiro momento, ou a igreja, que vem no segundo momento, porque o contato da igreja com as pessoas e com as crianças e com os juvenis e adolescentes, principalmente, é um contato menor do que a família. Então, nós estamos diante de algo de suprema importância. Agora eu quero dar um detalhe a vocês. Como foi que Jesus respondeu? Qual foi a fonte? As 3 respostas que Jesus deu para esta tentação sobre identidade, usando as circunstâncias para questionar quem eu sou e o que Deus sente por mim, quem Ele é para mim. Porque não importa apenas quem eu sou para Ele, é importante também quem Ele é para mim. Tá? E aí, quando Jesus vai responder, ele usa um único livro. O livro da Bíblia que define Deus. O livro da Bíblia que mais fala sobre quem é Deus. Que mais apresenta a pessoa de Deus. O livro de Deuteronômio. Ou seja, todas as respostas que Jesus Cristo dá vêm do livro de Deuteronômio. Deuteronômio é livro da lei. Como assim lei? Na lei está o caráter de Deus.
compreende toda a conexão, esse circuito todo. Jesus responde ao diabo dizendo quem é Deus. Compreende? Porque em Deus eu encontro a minha identidade. E todas as respostas de Jesus, as três, nascem do livro de Deuteronômio, que é o livro da lei. E na lei está a expressão do caráter de Deus. Quem Deus é, a ontologia de Deus. Compreende? Mas existe um detalhe. Veja só que situação. Deus cria o homem. Deus cria o homem e não pede ao homem permissão para criá-lo. O homem vem ao mundo e aí agora Deus vai fazer o homem se perceber. Deus chega para o homem e diz: olá, eu sou teu pai. Filho, eu criei você. Você não viu quando eu te criei. Você não me viu criando você. Você tampouco me viu criando tudo isso que está à sua volta para receber você. Você é a coroa da criação. Somente a você eu disse: dominai sobre as aves dos céus e sobre o peixe do mar e sobre tudo isso. Algo interessante é que quando o ser humano era perfeito, em estado de mais absoluta perfeição, o homem era insuficiente. Era perfeito e já era insuficiente. E ele diz: eu vou fazer alguém para te ajudar. O homem poderia ter perguntado: mas eu não sou perfeito, não preciso de ajuda. Eu sou perfeito. Só que em estado de perfeição nós precisamos do outro. O outro não é uma opção. O outro é uma necessidade. Uma necessidade ontológica. Então, não existe identidade isolada. Para que você tenha uma ideia. Vamos supor que você esteja olhando pelo buraco de uma fechadura. Aí você está olhando, em poucos minutos você estará absorto pelo que está acontecendo do outro lado. Poucos minutos. E o que está acontecendo do outro lado lhe absorve. Até que alguém, qualquer pessoa, estranha ou conhecida, vem se aproximando de você e aí você percebe esta presença e dentro de meio segundo, 1 segundo, a sua mente ainda está lá e sai de lá e se compõe e vem para o lado de cada porta. Simplesmente porque chegou alguém e a presença desta pessoa lhe situa. A presença dessa pessoa faz você cair em si. Então, o outro atua sobre minha identidade. É o tema da influência que a Vanessa colocou aí em Eva. O tema da influência. Deus quis que você tivesse influência sobre mim. Deus quis assim. O tema bíblico aí dominará sobre as aves do céu e sobre os peixes do mar e tal, mas quando chega a hora da mulher, não diz que ela não está na relação dos dominados. Ela não está. Um outro detalhe é que Deus cria a mulher e não é o homem que coloca o nome nela. Quem coloca o nome na mulher é Deus. O homem só coloca nome na mulher depois da queda. Antes da queda, o plano de Deus era que os dois fossem tão unidos, que os dois fossem uma só carne, psicologicamente uma só carne. E o nome do homem não era Adão. Adão era o nome do casal. Eu posso provar. Eu posso. Veja Gênesis capítulo 5, verso 2. Alguém pode abrir o texto? Gênesis 5, 2. Quero que alguém leia, para que vocês ouçam outra voz e não peguem no sono. Gênesis 5, 2. Achei aqui. Posso ler? Pode. A minha de novo? A minha voz de novo. Vamos lá. Pode. Vamos lá, gente. Gênesis 5, capítulo 2. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. É isso?
Adão, capítulo 5. Você está no anterior. Gênesis, capítulo 5. Capítulo 5, verso 2. Gênesis 5, 2. Tô nele, pastor. Será? Capítulo 5, verso 2. Vamos ver. Ah, tá. Deus os criou. Eu li o verso 3. Perdão, gente, aqui a pessoa aqui. Tranquilo. Perdão. Vamos lá. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano. Olha que lindo. Nunca tinha pensado nisso. No dia em que foram criados. Vou ler de novo o que eu comentei, né? Deus os criou, homem e mulher, e os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Doutora, Veja só. na minha versão está escrito nome de Adão. Olha aí, Ah, é outra tá. É a versão. sua versão, Eu ia então. pedir essa outra também. E a que diz que é Adão é a versão mais original. É a versão original mesmo. Certo? Aí é uma adaptação. Então, Adão não era o nome do homem, era o nome do casal. E os abençoou, os criou, e lhes, tudo no plural, chamou pelo nome de Adão quando? Quando? No dia em que foram criados. Olha aí. Agora, a pergunta é, quem colocou na mulher o nome de Eva? Identificando-a de outra forma. Vamos lá em Gênesis 3:20. Gênesis 3:20. Alguém pode ler? E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Exatamente. Aí eu faço uma pergunta. Ele deu esse nome a ela antes da queda ou depois da queda? Depois da queda, perfeito. Depois da queda, ele deu esse nome a ela. Esse foi o primeiro sintoma de separação e de divórcio. Deus havia dado um nome único. Em Deus, nossa identidade era conjugada. Porque Deus não nos criou independentes. Nós somos interdependentes. Deus não nos criou isolados. Não. Então, quando a gente toma o texto bíblico nos identifica em associação. Esse individualismo, ele conspira contra o plano original. E o homem, por um motivo lindo, mãe de todos os viventes, deu um outro nome a ela, separando. No princípio, quando Deus dizia Adão, vinha o casal. O plano de Deus para o casamento é que quando Deus chame o esposo, no meu caso Laércio, a minha esposa reaja como quando ela ouve o nome dela, Sara. Vocês já viram esses filmes que tem alguém que está se disfarçando, muda de nome, e aí quem está perseguindo fica em dúvida porque houve uma mudança de imagem, de fisionomia, colocou peruca, ou pintou o rosto, ou fez qualquer coisa para disfarçar, mas quem está perseguindo desconfia, chama pelo nome e a pessoa reage e vira para trás, e vira para buscar quem chamou. Essa reação, essa pausa, né? Esse instinto é o que Deus quer que aconteça entre mim e minha esposa. Quando eu ouvir o nome dela, eu reagi como se tivesse ouvido meu nome. Então, a minha identidade não é algo isolado, e a Bíblia vem conspirando, vem trazendo uma fala contrária à cultura. E eu disse a vocês a princípio que a cultura tende a nos definir. Nós também somos definidos enquanto grupo social. Quem eu sou? Eu sou aquela pessoa que aparece quando não tem ninguém olhando. Eu também sou isso. E esse é o meu eu mais original. Esse é o meu eu mais original. É importante que a gente entenda duas coisas a partir dessa fala. Em Levítico, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. Eu fui chamado, Vaikra, eu estou aqui porque fui chamado por Deus para a existência.
E Paulo colabora com isso, dizendo que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele me chamou para a existência. E caso eu venha morrer antes da volta dele, ele me chamará de volta para a vida. Quem sou eu? Eu sou um chamado de Deus para viver uma vida separada. A palavra mais importante, a palavra grifada em Levítico, que é o livro da identidade humana, e Deuteronômio, que é o livro que identifica Deus, a palavra mais forte em Levítico é a palavra santidade. Eu fui separado do fluxo. Eu fui separado do populacho. Eu fui separado por Deus. Não para me isolar, porque santidade não é isolamento. Santidade é noção de identidade. Santidade é saber a que viemos. Você pode observar o texto bíblico e todas as vezes que Deus quer fazer alguém cair em si, ele faz perguntas. Eu vou dar um exemplo. Em Adão mesmo, onde está, em Elias, o que fazes aqui. Mas quando você observa lá o filho pródigo, que foge, e aí no contexto ali de comendo a comida dos porcos, ali naquele contexto, ele, em meio ao sofrimento, ele cai em si. Veja bem, muitas vezes o sofrimento é um instrumento de Deus para fazer a gente cair em si. O que ele percebeu? Os trabalhadores do meu pai têm comida, e eu que sou filho, opa! Estou aqui. Eu sou filho. Não é para mim estar aqui. Eu não deveria estar aqui. Entende? A pessoa cai em si e diz, não, os trabalhadores são só trabalhadores. Estão lá, tem comida e tudo. E eu que sou filho, estou passando isso. Entende? O cair em si não foi um tema situacional, foi um tema identitário. Eu sou filho e estou aqui. O estar aqui nessa situação era secundário. A prioridade é quem eu sou. Como que eu estou aqui? E aí veio a confiança no amor do pai. E o filho volta porque sabia quem o pai era. Então, duas coisas importantes. É saber quem eu sou e saber quem Deus é. Duas coisas importantes. Ele voltou para casa porque ele sabia quem ele era, caiu em si, ele estava fora de si, e o texto bíblico diz, e caindo em si. Então, ele não é que ele não soubesse, é que ele perdeu a noção. E aí agora vem uma outra coisa. É possível que alguém, em um contexto familiar, cristão, responsável, que deu identidade, que explicou em uma igreja séria, com um pregador sério, que prega a palavra de Deus, que define, que deixa claro quem Deus é, que deixa claro quem o ser humano é. É possível que alguém, mesmo depois de saber quem é e quem Deus é, se perca? É sim. Assim, se perca psicologicamente, não estou falando de perdição eterna. Perca a noção de quem é. É possível, claro que é. Por quê? Porque existem muitas vozes no mundo tentando te definir. E é por isso que a gente precisa do outro. Entre os outros motivos para o outro ser relevante em minha vida, eu destaco dois. O primeiro, perseverança. Perseverar em Cristo, perseverar no propósito, perseverar em santidade, é algo que é quase impossível sem o auxílio do outro. O outro foi a maior dádiva de Deus na criação. Não foram os animais, não foram os rios, não foram as estrelas, não foram os planetas. A maior dádiva de Deus para mim foi o outro. E o outro me situa, me localiza. O outro me compõe. O outro me ajuda a, por similitude, por paridade, a me identificar. O outro não é uma opção. O outro é uma necessidade, inclusive identitária.
Mas esse outro, ele pode me corromper. Pode. E ao passo que ele pode ser um instrumento de Deus, ele também pode ser um instrumento do inimigo. Um exemplo, Pedro em relação a Jesus. Pedro queria definir a Cristo. Não, Senhor. O Senhor é isso. Com o Senhor não acontecerá essa coisa. Por causa de quem o Senhor é. Só que Jesus, ele sabia quem ele era, porque a provação lá no deserto foi uma provação acerca de identidade. Essa conversa é longa. No final da história, lá em Apocalipse, Deus vai nos identificar com precisão e dará a cada um de nós uma pedrinha branca. E nessa pedra um nome que só você sabe o significado profundo dele. É um nome pelo qual você será chamado. Na eternidade eu não serei mais Laércio. Receberei um outro nome, um nome escrito em uma pedrinha branca, que o Senhor me entregou. E esse nome vai me identificar dentro da relação com Ele. Dentro da minha relação com Deus. Eu que me casei com Deus, a partir desse casamento eu fui chamado de cristão. Porque eu casei. Aí eu e Cristo temos o mesmo nome. Então, quando dizem Cristo, aí eu reajo, como se estivessem me chamando. Compreende? Por quê? Porque agora eu sou um cristoão. Um cristão. Compreende? Então, eu estou casado com Cristo e não somente com Sara. Estou casado com Cristo. E então dizem Cristo e eu respondo, alguém me chamou? Alguém me chamou? Entendem? O plano da Bíblia é, quando eu leio o texto bíblico, eu baixo a mente de Deus. E o texto bíblico funciona como um software, que faz com que a minha mente funcione como a mente de Cristo. Ah, minha gente amada, esse tema é longo demais, eu tenho 20 minutos e creio que o meu tempo esgotou, mas assim, em qualquer momento que a gente queira varrer todo o texto bíblico, a gente ainda tem um elemento aí que eu não vou entrar nele, porque ele é muito longo, que é o chamado coletivo. Quando eu sou identificado também pelo corpo, o corpo de Cristo. Eu sou corpo. Dentro do corpo eu tenho uma função, mas eu também sou identificado pela coletividade. Assim como a criança espartana, ela sabia que ela era espartana. Quem é você? Eu sou um espartano. Entendeu? Na conversão houve uma mudança de cidadania. E você também é identificado como cidadão do reino eterno. Mas essa é uma outra viagem, uma teologia linda, belíssima, a teologia da mudança de cidadania no evento da conversão. Tá? Mas isso é para outro dia. Deus abençoe a todos, viu? Obrigada, pastor, uma bênção. Eu já tinha avisado para o pastor Genji e para o pessoal do Japão que isso seria uma conversa longa, porque a questão da identidade e essas questões todas são realmente um assunto que exigiria talvez uma série só para isso, né? Mas vamos lá, pastor, foi fantástico a questão que o senhor trouxe, eu acho que complementou bastante. E agora a gente vai ouvir alguém que fala da questão do corpo. O que o corpo fala da nossa identidade também, né? Que é a fisioterapeuta Olívia Costa, que vai falar um pouquinho também. A gente começou mais cedo hoje, porque a gente sabia que ia dar... precisaria de mais espaço, de mais tempo, e para vocês que estão aí no Japão, eu confesso que eu vou precisar, talvez um dia, marcar para cada um desses profissionais falarem sozinhos com vocês, tá? Para vocês curtirem um pouquinho mais, para vocês aprenderem um pouquinho mais, porque a profundidade disso tudo é muito intensa. Então, é possível que você vai sair daqui meio assim, peraí, o que eu aprendi mesmo? Então, assista de novo, ouça de novo, vai ouvindo por pedaços e vai marcando aquilo que, igual ruminar o alimento, tenta ruminar esse alimento que a gente está dando. E agora eu passo a palavra para a nossa amiga, minha grande amiga, que é também minha fisioterapeuta, que eu tenho muito orgulho de dizer isso, que me tirou de muitas situações difíceis, a Olívia Costa, que vai agora falar com vocês um pouquinho. E ao final, a gente vai responder as perguntas
rapidamente algumas perguntas que estão sendo feitas por vocês aí, a gente vai responder. Viu, pastor? Fica por aí, não some não. Ok, estou conectado. Obrigada. Vai lá, Olívia, seja bem-vinda ao nosso grupo. Obrigada, Vanessa. Boa noite para todo mundo. Como a Vanessa falou, nós somos amigas também, né? Além de fisioterapeuta e professora. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, que a Vanessa tinha me falado. Realmente eu trabalho com as emoções e o corpo. Então, tudo que a gente passa também fica gravado no nosso corpo. Né? Então, vou dar assim, um exemplo aqui. Essa testa larga que eu tenho, né? Tem gente que tem a testa pequenininha, a minha testa ela é uma testa comprida. Ela é uma testa que diz que eu sou uma pessoa que o tempo todo está pensando, tentando resolver, lê muito, conecta uma coisa com outra, e tudo está dentro do pensamento. Tem gente que tudo está no fazer, né? Então, assim, o nosso corpo ele vai dizendo quem nós somos. E aí eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês, crise de identidade. Eu fiquei pensando assim no nome. Então vamos lá definir isso daí, né? O que é? O que é uma crise? A crise, ela é um momento que vai definir uma evolução. A evolução de uma doença, né? Quando o corpo está em crise, a evolução da sua identidade, a evolução da sua vida, a evolução de um projeto, né? Então, quando entra naquele momento grande de evolução, onde vai ter que ter uma mudança, é onde a gente chama de crise. E a identidade é o conjunto de características que definem e diferem uma pessoa da outra. Então, a crise de identidade seria o que eu sou, que me define, né? Seria a minha definição. E por que a gente entra em crise em várias épocas da vida? Né? Eu acho que a primeira crise que a gente passa é quando a gente nasce. Nós éramos um ser que estava em meio aquático, que não tinha contato com mais nada além daquilo, e de repente você nasce, e tem muitas pessoas, tem sol, tem roupa, tem luz, tem escuro, tem comida, e o bebê ele só chora, ele não entende o que está acontecendo, ele não sabe se comunicar, é a primeira crise dele. Né? E depois nós temos várias outras, né? A crise dos 2 anos, onde a criança tem muita birra e briga por tudo e fala não para tudo. É a crise do perceber que eu sou um ser separado da minha mãe, eu sou um ser separado dos meus pais, então essa criança ela entra em crise porque agora ela não sabe o que ela é sem esses pais. Né? Então nós temos vários períodos de crise durante a vida. E qual a função materna e paterna? E por que eu coloquei função materna e não pai e mãe? Porque tem muitas pessoas que não têm o pai ou a mãe e essa função precisa ser exercida ou por outra pessoa, ou só pela mãe, porque não tem a presença do pai, ou só pelo pai, ou porque não tem a presença da mãe, mas que as duas funções são extremamente importantes na formação da identidade na criança, né? A função materna é aquela função que cuida, é a função que alimenta, né? O amamentar não é só leite, o amamentar também é o alimento emocional, é o alimento de segurança, é o alimento corporal daquela criança e também emocional. Né? Então, a criança, a mãe é aquela que, quando a criança cai, ela traz para o colo, ela dá o beijinho que sara, ela dá o colo, ela dá o aconchego, ela vai cuidar. A criança vai aprender o autocuidado com a função materna, né? Que é a função que vai cuidar da limpeza do bebê, vai cuidar da roupa, vai cuidar do alimento, está cuidando, e essa criança vai aprender esse autocuidado com a função materna. E qual a função paterna? A função paterna é a de dar segurança para que você consiga fazer por você e que você consiga ser independente, que você consiga entender que você é capaz. Então, o pai é aquele que a criança cai, vai lá dar um sopro aí, tá tudo bem, beleza, vamos continuar brincando. Você consegue fazer isso, né? Você não precisa cair e ficar lá caído para sempre. Você consegue levantar e continuar fazendo o que você estava fazendo antes. Então, essas duas funções são extremamente importantes por isso, porque a criança precisa saber que ela tem o acolhimento e que ela também tem a capacidade de passar por aquilo. Por isso que sempre tem que ter alguém que exerça essas duas funções. Aqui eu vou começar a falar um pouquinho sobre as grandezas. Nós temos 5 grandezas,
né, que a gente coloca na minha área de trabalho, que é a somata emocional, que é a emoção do corpo, nós trabalhamos 5 grandezas, que o ser humano precisa delas para ser um ser humano feliz, né? A primeira delas é o amor incondicional. Nós temos que ter o amor incondicional de alguém na infância para entender o que é o amor incondicional de Deus também, né? Então, assim, o bebê, o primeiro contato dele com o divino é o contato materno. E esse amor incondicional é o que vai dar para essa pessoa segurança, autoestima e pertencimento. Segurança. Quando você se sente seguro, o seu corpo está relaxado. Se você está com medo, se você está inseguro, ninguém está assim com o corpo solto, né? Geralmente trava a mandíbula, trava os ombros, dá aquela sensação estranha no estômago. Tudo isso te diz que você está tenso, que você não está seguro, que tem alguma coisa que está te influenciando nisso daí. Autoestima. Autoestima, lembra que eu falei lá atrás que a gente aprende o autocuidado? Autoestima também está ligada ao autocuidado, né? Eu cuido de mim, eu me amo. E eu sei que determinadas coisas são boas, determinadas coisas são ruins, e eu preciso escolher cuidar desse corpo, cuidar desse templo que nós temos. E essa escolha, ela é uma escolha baseada na autoestima que essa criança aprendeu. E isso por toda a vida. E o pertencimento. Eu já ouvi muito dos meus pacientes falarem que não sabem por que estão aqui e parecem que não pertencem a lugar nenhum. Então, não se sente pertencente em casa ou não se sente pertencente na igreja, não se sente pertencente no trabalho, e é como se essa pessoa estivesse solta no mundo, né? Então, assim, o pertencimento ele é extremamente importante. A gente tem que saber onde é o nosso lugar e em que lugar a gente pertence. Qualquer lugar que você fala assim, é literalmente o meu, né? O meu esposo, minha família, os meus filhos. Então, assim, esse lugar aqui é o meu lugar. Todo mundo precisa de um lugar assim, para conseguir ter as outras duas coisas de segurança e autoestima. Na segunda grandeza, esse daqui é de extrema importância agora, nesse período que a gente está, né, nesse processo de pandemia mundial, e muitos lugares com isolamento, enfim, que é o Porto Seguro. O Porto Seguro é o seu território. O território onde você se sente seguro, você se sente pertencente e você se sente saudável ou você se sente confortável para estar saudável. O que eu quero dizer com isso? Os animais, quando eles não estão bem, eles procuram um canto e eles vão para lá se recompor. O ser humano é a mesma coisa. Então, se você não está bem, você precisa de um lugar onde você vá e que você se sinta confortável ali para que você se recupere. É aquele local que você para respirar, você para soltar seu corpo, você para chorar, você para comer, para descansar. Né? Quando eu não estou bem, para onde eu vou? Isso diz muito sobre as suas escolhas. Para onde eu vou quando eu não estou bem? Eu vou para fora de casa, eu vou para minha casa, eu vou para a igreja. Qual é o local que me dá essa sensação de que aqui eu vou melhorar? A socialização, como o pastor Lécio falou, nós somos seres interdependentes, né? A gente precisa do outro. Então, a criança, ela precisa aprender a se socializar para o adulto saber que precisa das outras pessoas, né? Hoje em dia, a gente aprende muita autossuficiência, como a Vanessa falou lá atrás, isso é um problema. E nessa autossuficiência, a gente acha que não precisa de ninguém, que a gente consegue tudo, e isso não é verdade. Tenta ficar doente numa cama sem poder nem falar. Você vai saber que você vai precisar de muitas pessoas, não só de você, porque não vai dar certo. Né? Então, assim, nós somos seres sociais. Não foi à toa que Deus criou 2 e não um só. Né? Se ele quisesse que fosse só um, ele poderia ter feito o mundo com um ser humano e os animais. Ele que escolheu. Né? Então, nós somos seres sociais. E isso tem que estar até mesmo na nossa criação. Em casa. A estrutura é o que vai me dar coragem e ação. Então, vocês imaginem o seguinte, uma pessoa que tem o corpo extremamente frágil, aquela pessoa que
no fim da vida, hoje em dia é muito comum, né, ter problema de osteoporose, aquele corpo muito frágil, que parece que qualquer queda vai quebrar. Esse corpo frágil, como ele vai ter coragem para se colocar em determinadas posições que gerem risco? Esse corpo não tem nem estrutura. A coragem é, eu vou, e se der errado, não tem problema, eu tenho estrutura para dar conta. Né? Esse corpo, ele precisa de estrutura para ele ter coragem de fazer, coragem de agir. Nesse caso aqui, o que eu coloco assim? Sabe, geralmente eu falo muito dos militares, né? O militar, ele precisa muito de coragem para fazer o que ele faz. Você não conhece um militar que seja ativo, que esteja trabalhando em determinadas missões, que tem o corpo assim, ou que está o tempo todo assim. Não tem. O militar, ele é rígido, o militar, ele é aquele que, assim, é peito para fora, barriga para dentro, coluna ereta, e ele está em posição de combate o tempo todo. Ele tem uma estrutura que parece ser até fixa no chão, de tão rígida que ela é. Então, todas as coisas que a gente faz, todas as coisas que a gente escolhe, vai refletir nesse corpo. A escolha. Infelizmente, o ser humano acha que pode escolher o que quer. E quando escolhe, entra na irresponsabilidade que a Vanessa falou lá atrás. Porque toda escolha tem um preço. E aí eu não quero assumir o preço da minha escolha. Né? Então, para eu ter escolhido ser fisioterapeuta, eu tenho que ter abrido mão de todas as outras profissões. Não dá para ser fisioterapeuta e outra coisa ao mesmo tempo. Uma vai ter que vir primeiro. Então, toda escolha vai ter um preço. E nem sempre o preço é um preço que a gente quer pagar, né? Mas, assim, a criança precisa saber, desde muito pequenininha, que toda escolha que ela faz, ela está abrindo mão de outra coisa, né? Então, assim, aqui em casa eu falo muito para os meus, por exemplo, às vezes eles brigam por conta de algum brinquedo, de algum jogo, e aí o outro vai e grita e briga. Não. Ah, mas é porque ele me irritou. Eu falei, então tá. Quem escolheu gritar? Você escolheu gritar, você escolheu brigar, e agora você não quer que o outro fique chateado e que o outro pare de brincar com você. Se você escolheu brigar, você não pode não escolher a ação que o outro teve. Não, porque eu quero gritar, quero brigar e quero que você continue brincando aqui. Isso não vai acontecer, né? Então, a criança precisa entender desde sempre que a escolha dela vai gerar um impacto nela e na vida do outro. E que eu preciso dar conta da escolha que eu fiz. Liberdade. A última grandeza vai ser a liberdade. Liberdade como assim? É liberdade para ser quem eu nasci para ser. Deus me deu uma identidade. Deus me deu dons e Ele me deu coisas que eu preciso fazer para ter função nesse coletivo, como o pastor Laís estava falando agora. Eu tenho liberdade para ser quem eu sou. Muitas vezes, as pessoas elas não se permitem, não se dão liberdade para ser quem é por conta de opiniões ou da forma como foram criadas, né? Então, assim, uma pessoa que, por exemplo, tem o sonho de ser pastor, mas nasceu numa família onde a importância vem do sucesso financeiro, de ter muito dinheiro, de ter muitas viagens e poder comprar tudo e consumismo. Essa pessoa vai ter liberdade para ser quem ela é, para assumir o chamado que ela teve, para dar conta do dom que Deus deu para ela. Muitas vezes essa pessoa não tem essa liberdade, né? Então, essa liberdade é o que vai te dar, inclusive, vitalidade. Aquelas pessoas que têm tanta energia, que a energia dela é contagiante, parece que só de estar perto você já se sente mais animado, vocês fazem muita coisa juntos, parece que aquela pessoa ela tem uma energia infinita, né? Aquele bom humor, aquele alto astral, né? Como as pessoas falam, infinito, parece que a pessoa nunca se cansa, está o tempo todo sorrindo. São pessoas que conseguiram viver o seu propósito e viver o seu dom. O corpo delas não está imbatível. O corpo delas não está dizendo assim, ai, mas eu não queria fazer isso agora. Porque quando o seu corpo diz, eu não queria fazer isso, ele vai tentar não fazer. Então, ele vai tentar ficar mais parado.
mais pesado, menos resistente, né? Então, assim, o corpo ele vai responder de acordo com o que a gente escolheu, com o que a gente quis fazer para a nossa vida. E aí eu lanço uma pergunta. Quem é você? Você sabe quem é você? Você sabe quem é você em qualquer lugar que você esteja? Porque existem coisas que a gente faz em determinados lugares, né? Que é quando a gente for falar de máscara, são os papéis que a gente tem. Mas quem sou eu, quem me define, independe de onde eu estou. Quem sou eu independe do que está acontecendo à minha volta. Quem sou eu é aquele momento assim, se eu não tiver ninguém me olhando, se eu tivesse uma varinha mágica para fazer exatamente aquilo que eu queria fazer sem ter nenhum problema, sem afetar nada nem ninguém, quem eu seria? Então, assim, você pega aquela pessoa que ela mora numa mansão enorme, tem vários empregados, tem sucesso financeiro, tudo, mas se você perguntar para ela, se você tivesse o desejo cumprido de fazer o que você quisesse, de estar aonde você quisesse, sem nada te afetar, nem afetar outras pessoas, o que você faria? Muitas vezes essa pessoa estaria numa cabana de frente para o mar, vivendo uma vida super simples. Então, você está indo de acordo com quem você é na sua vida? O que seu corpo te diz? Quando você... eu passo muito esse trabalho para os meus pacientes. Quando você está na sua casa, no seu trabalho, na igreja, presta atenção no seu corpo. Como esse corpo está? Ele está pesado? Ele está cansado? Ele está ativo? Ele está relaxado? Ele está ansioso? O que você sente nesse corpo? Nesse lugar aqui? Isso vai te dar um norte de assim, você está agindo de acordo com quem você é, ou você está agindo de acordo com o que os outros querem que você seja? Porque os outros também são influenciadores nossos, né? Então, eu tô aqui na igreja, eu queria muito cantar lá na frente, mas vai que alguém não gosta muito da minha voz, então eu vou ficar aqui sentado. Mas toda vez que alguém vai cantar lá na frente, você tem sudorese, você tem aumento do batimento cardíaco, você tem aquele friozinho no estômago de imaginar que você queria estar lá também. Você gostaria de cantar. E você não coloca esse dom para fora. Então, prestar atenção no que o nosso corpo está sentindo é uma forma de entender quem nós somos. É uma forma de saber o que me dá medo, o que me dá coragem, o que me dá atitude, o que me dá vontade de não fazer nada, né? Então, estar conectado com o corpo é saber quem você é. Então, eu vou pegar aqui alguns exemplos. Existem pessoas que são mais fofinhas no sentido da pele ser mais mole, mais macia, mais lisinha, né? Aquela pessoa que mesmo quando é magrinha, se você pega na pessoa, ela é uma pessoa mais mole. O que isso quer dizer? Que ela também é uma pessoa mais doce, que ela também é uma pessoa que agrega mais, dá vontade de abraçar, porque é aquela pessoa molinha, então é aquela pessoa que está aqui agregando esse lugar. Então, por que não colocar essa pessoa numa função onde ela vai estar agregando todo mundo, né? Existem pessoas já que são da pele bem dura, do corpo mais quadrado, que você olha para ela, parece que quase nem tem pescoço, né? Ela é uma pessoa assim que parece uma panela de pressão, vai explodir a qualquer momento. São pessoas mais agressivas. É aquele tipo de pessoa que você fala assim, não, ele não fala nada nunca, mas o dia que abrir a boca é melhor sair de perto porque não vai sobrar nada em volta. Essas pessoas, elas são excelentes organizadoras. É aquela pessoa que é muito metódica. Se você der um trabalho para essa pessoa fazer, essa pessoa elaborar, ela vai tentar achar qualquer possibilidade de dar errado para consertar antes de colocar em frente. Então, por que deixar essa pessoa numa posição de agregar? Porque
quem está sempre explodindo, quem é muito agressivo, não é agregador. Em vez de colocar essa pessoa na função de organizar, de regularizar aquele projeto, de escrever aquilo e colocar assim, ó, esse aqui é o jeito melhor de fazer. Né? Você vai ter aquela pessoa que é muito magrinha, que parece que a cabeça é até maior do que o corpo, que já está assim mais desencaixada, as articulações, elas são articulações assim mais não é uma coisa muito moldada, parece brinquedo de Lego, que é tudo encaixado e você vê os encaixes. Essas pessoas são extremamente criativas. Então, assim, se você quer inventar alguma coisa, se você quer colocar um projeto diferente, é para essa pessoa que você pede. Porque essa pessoa é aquela pessoa que parece estar o tempo todo no mundo da lua. Existe um mundo paralelo na cabeça dela, onde ela imagina, onde ela pensa, onde ela cria tudo. Né? Então, assim, são essas pessoas que foram os grandes inventores da história. Como é que alguém pensaria, por exemplo, nunca existiu a roda, mas se eu pensar que o negócio redondo vai rodar melhor, eu nunca vi isso. Isso veio da cabeça. Né? A pessoa, ela vê, sei lá, uma manga caindo e rolando, e isso fala para não, peraí. Se eu criar uma coisa assim, eu vou conseguir rolar uma tábua, vou conseguir rolar. Então, são pessoas que vão inventar. Elas não vão só necessariamente atualizar o que já tem. Elas vão criar da cabeça delas alguma coisa. Mas também são pessoas que não são muito comunicativas. Não é aquela pessoa que conversa muito, que está o tempo todo com muita gente, né? Essa já é a função do mais molinho, mais fofinho. O mais fofinho é aquela pessoa que está o tempo todo com muita gente, odeia ficar sozinho. Né? Esse outro não. Esse outro, ele gosta do momento só dele, é onde ele vai criar. Então, quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente presta atenção no que esse corpo diz, eu sei também o que eu tenho de melhor, quais são os meus dons e onde eu vou encaixar eles. Na igreja, na família, no trabalho, na minha vida como um todo. Né? Então, muitas vezes a gente presta atenção somente na dor, né? No meu caso, que sou fisioterapeuta, as queixas que vêm para mim estou com dor no joelho, estou com dor na coluna, estou com dor no ombro, estou com dor de cabeça. Ah, tá doendo? Ok, tá doendo. Tá inflamado? Tá inflamado. Mas tá inflamado e tá doendo por quê? O que esse corpo está sendo sobrecarregado de fazer, que ele não quer fazer, ou que ele está fazendo demais, ou que ele está indo contra ele mesmo, para estar doendo. Né? Então, assim, muitas vezes a nossa dor vem de estar indo contra a nossa identidade. Estar contra a nossa identidade também é não ouvir o nosso chamado, o nosso dom. Porque se Deus te deu uma identidade, Ele deu uma definição de quem você é, e você está dizendo que você não quer ser aquilo. Que você quer ser outra coisa, outra pessoa, e esse corpo se sobrecarrega. E é onde começa a doer. Né? Porque a gente pensa assim, ah, não, mas ele teve dor no ombro porque ele é jogador de vôlei. Todos os jogadores de vôlei têm dor no ombro? Não. Se fosse o vôlei, 100% dos jogadores teriam dor no ombro. Por que alguns têm e outros não? Existe um fator emocional, existe um fator de sobrecarga que não é levado em consideração. Então, por que esse ombro está doendo? Por que esse ombro está doendo hoje e não doeu ontem? Por que ele não vai doer só amanhã? Por que agora? O que está acontecendo na minha vida agora, na minha emoção agora, que agora essa dor apareceu? Né? Então, não é só a nossa volta, é também o nosso corpo que diz quem nós somos e o que nós devemos fazer. E aí é infinitamente tempo para a gente falar disso. Então, assim, se vocês quiserem fazer perguntas de alguma coisa depois, pode mandar e-mail, alguma coisa assim, se quiserem saber mais, tá bom? Boa noite. Beleza. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Olívia. Tira a tela para a gente, para poder ver aí, ok. Obrigada, Olívia.
Vocês viram, né, gente, que eu acho que vocês vão ter que assistir por pedaços depois, tudo de novo, para absorver tudo isso, porque uma coisa tem ligação com a outra. Se eu deixasse aqui o pastor Laércio ir, poderia ter 2 horas, 3 horas, e vocês iam ver que a questão da teologia nos ajuda a entender quem somos, sair dessa crise de identidade. Se fosse também assim com a Olivia, a gente também iria se entender. E se fosse assim também, talvez comigo, mais tempo. Então, eu vou dizer uma coisa aqui importante para vocês, para nós todos aqui, é que o que nós precisamos é entender a nossa identidade com Deus, sim, e refazer o nosso relacionamento com Deus, sim. Então, você vai ter que buscar. Agora é buscar a Deus sobre todas as coisas e refazer o seu relacionamento, porque nós somos criados pela presença para um relacionamento, como diz o pastor Laércio, diz que a gente não pode estar só. A Olivia diz que a gente não pode ficar sozinho, que não fomos criados para isso, nem o pastor Laércio disse isso, nem eu. Então, uma coisa você vai sair aqui pensando, não posso ficar só. Então, não é bom que o homem esteja só, e você precisa entender que a sua identidade está junto com o outro, e esse outro é a sua família, e é o seu Deus. Então, vamos juntos, tá? E eu vou liberar aqui, então, para o pastor Genji fazer as perguntas, não sei se vai ser ele ou o pastor Roger, vocês falam aí quais são as perguntas, estamos aqui não totalmente prontos, mas que o Espírito Santo nos deixe pronto para isso. Deixe-me fazer um comentário, Vanessa, só um comentário. Sim. Tá bom? Olha, nós não podemos confundir identidade com papéis. Eu tenho o papel de marido, eu tenho o papel de pai. Só que minha identidade é algo que continua a mesma no papel de pai. Continua a mesma no papel de marido, de amigo, entendeu? A minha identidade é quem eu sou. E quem eu sou não muda porque eu sou pai, sou marido, sou... Então, vamos separar as coisas, tá? Porque senão a gente começa a tratar a identidade como papel, entendeu? Eu tenho meus papéis, que não são personagens diferentes. É a mesma pessoa que está atuando na função. Eu funciono, por isso a palavra função. Eu funciono como pai. Pai é uma função, não é uma identidade. Marido é uma função, que essa identidade que eu tenho vive. Essa identidade que eu sou vive. Então, é só um esclarecimento, porque é possível, muitas perguntas nessa área vêm pintadas e vêm assim, não, mas isso não é identidade. Isso é papel, isso é função na vida, né? Função. Verdade. Ok, pode tocar. Toca o barco. Obrigada, pastor. Vamos tocar o barco, então. Excelente, pastor. Obrigada. Muito obrigado. Foi realmente extraordinário e a gente percebeu que precisaríamos marcar até uma semana, né, de oração, porque é muito profundo, né? Essa relação da identidade com o corpo, uma coisa que a gente não atenta muito. A teologia sobre a identidade, que extraordinária, né? A gente precisa elaborar muito essa questão. Acho que muitas coisas vão se encaixar a partir dessa compreensão estrutural, né? Mas a minha pergunta inicial é a tua apresentação, doutora Vanessa. Essa questão da autoridade masculina sendo questionada, sendo desfeito, né? E a mulher multitarefa, né? E aquela a família Os Incríveis, né? Tratando, não tinha percebido a série 1, né? Essa série, a primeira questão do homem e a segunda questão da mulher, né? A tendência hoje realmente é isso mesmo, né? A mulher assumindo cada vez mais papéis e os homens se desfazendo. Como nós, como igreja, podemos... É inevitável, essa é uma tendência que veio para ficar. Como nós, como igreja, né, podemos trabalhar para reverter esse efeito nefasto que está acontecendo. E de fato, né, muitos homens fugindo do seu papel, né, de pai, provedor, viver egoísta, né, e as mulheres sobrecarregadas, né, essa realidade cada vez mais se intensificando, né. Como podemos reverter isto, né? O que poderíamos fazer, né, para combater essa tendência tão nociva? Então, eu acho que eu vou deixar até para o pastor Laércio responder essa, mas eu vou responder só 2 pontos importantes e passo para o pastor Laércio me complementar. Um ponto seria o seguinte, retomar
as nossas origens antes do pecado. Esse é o primeiro passo, que é ter um relacionamento com Deus e ser uma só carne. Porque aí nós trabalhamos juntos. Esse é o primeiro ponto, trabalhamos juntos. O segundo ponto que eu traria, que a igreja pode ajudar, é começar a fazer talvez um trabalho, ou para que haja uma consciência de que aonde há alguém sobrecarregado, existe alguém omisso. Ou seja, aonde alguém não faz não cumpre a sua função, não cumpre o seu papel, o outro se sobrecarrega. Ou a mulher, ou o homem, ou os filhos, não importa. Então, há uma possibilidade aí porque hoje em dia a sociedade diz que os papéis são para todos, ou seja, as funções servem para todo mundo, o sapato cabe em todo mundo, como se fosse possível todo mundo fazer tudo. E não é bem assim. Certo que nós somos capazes porque Deus nos capacita, mas não é bem assim. Então, nesse contexto, a sobrecarga de alguns se define porque alguém está sendo omisso. É mais ou menos nesse sentido. Então, trazer a responsabilidade de todos. Pastor Laércio, complementa aí, que eu sei que o senhor traria uma complementação melhor. Não sei se é melhor, mas a igreja é uma estrutura geradora de sentido. A igreja precisa aprender a fazer a leitura das épocas. Em Israel, quando você abre o texto ali em Crônicas, 1 Crônicas 12:32, diz que da tribo de Issacar haviam 200 homens capazes de compreender o contexto, capazes de conduzir Israel em meio ao ambiente social. Nós estamos vivendo não apenas uma época de mudança. De acordo com Stanley Grenz, autor de um livro na área da pós-modernidade, ele fala que nós estamos vivendo uma mudança de época, tamanha é a radicalidade da transformação. A transformação que a gente está vivendo nunca se viveu. É radical demais, demais. E a igreja, ela pode sim aportar, mas a igreja, ela anda muito confusa. Ela está querendo competir com as estruturas de entretenimento. Ela está querendo atrair as pessoas através do espetáculo. Aí vem aquele outro livro da Sociedade do Espetáculo. Recomendo que conheçam alguma coisa sobre isso. É interessante. E a igreja não pode entrar nessa competição, porque a nossa estrutura é uma estrutura geradora de sentido. E a gente não pode perder isso. Não pode perder. A gente não pode ser seduzido a ponto de deixar nosso espaço vazio. E o que dá essa noção? O que faz com que a mulher encontre o seu papel, o homem encontre o seu papel? Ninguém se sobrecarregue. A sobrecarga é uma denúncia feita por Cristo para a última geração. Ele disse que no final dos tempos haveria sim sobrecarga. E ele disse assim: tenha cuidado para que você não fique sobrecarregado. Aí ele cita 3 coisas, e entre elas os cuidados dessa vida, as ocupações, as preocupações. Ele fala também para que a gente não se sobrecarregue com os nossos desejos, porque as nossas vontades trazem sobrecarga. Tá? Então a igreja, ela pode funcionar como uma estrutura que denuncia o contexto, que fala a realidade para o povo. Não faltam textos bíblicos dizendo levantai as vossas cabeças, já é hora de despertar do sono. Há um conjunto de textos bíblicos que nos convida à maturidade, que nos convida a uma observação diferente. O próprio Cristo disse assim em Lucas 12:56, ele disse assim: ó fariseu hipócrita, você consegue entender a condição do tempo quanto à climatologia, se vai chover ou não, mas como que você não consegue discernir os sinais das épocas? Nossa época é caracterizada pela sobrecarga, oriunda dessas disfunções, oriunda do narcisismo. Nós estamos inseridos em uma cultura que está correndo atrás de bem-estar, mas o que está faltando é sentido. Porque tem muita cultura que tem um IDH altíssimo, muitas culturas, e o índice de suicídio é muito superior ao Haiti. Haiti, o pior IDH do mundo, tem um índice de suicídio perto de 0.
E por que Suíça, Suécia, Dinamarca, Japão, Estados Unidos, que tem o IDH lá em cima, o índice de suicídio é muito maior do que o do Haiti? Porque o que falta para o ser humano não é qualidade, é sentido. Então, o que eu acho que a igreja tem que proporcionar é maturidade. Pessoas maduras não invadem o papel do outro e não se omitem, como a Vanessa disse, do seu papel. Entendeu? Pastor, Liga o seu então, áudio, Vanessa. Liguei agora, desculpe. Uma coisa importante, essa ideia do GPS é exatamente isso, trazer para vocês sentidos. O GPS, ou seja, essa série é para trazer sentido e para mudar essa perspectiva de visão que a gente tinha, por isso que a gente chama de GPS, para ter uma perspectiva diferente e saudável, não dessa época, mas daquilo que Deus escolheu para nós. Então, se você está acompanhando a série, começou agora, vai lá, volta nas outras, vai aprendendo, porque ela tem uma lógica, e vai seguindo até a oitava, e vai permitindo que a sua cognição comece a encontrar sentido no seu Deus, no seu relacionamento com Deus e em sentidos, porque é isso que a igreja está promovendo hoje para você. A sua igreja de Tokai está hoje promovendo para vocês o sentido que o pastor Lécio acabou de dizer. Ou seja, Deus te ama muito. Deus levantou profissionais, cada um no seu cantinho, para dizer para você que você precisa encontrar sentido e não dinheiro, não trabalho, não riquezas e nem bem-estar. E que o teu corpo precisa é do seu Deus e do sentido correto. Então, aproveite esses momentos. Eu sei que hoje a gente demorou bem mais, mas tinha muita coisa para dizer ainda. Não é assim, não são só palavras, são o que Deus planeja para cada um de nós. E assim, pastor Genji, eu acho que a gente foi muito tempo e vocês aí já tá bem de noite. Eu vou fazer o seguinte, vou propor que vocês mandem as perguntas e a gente responde lá no Facebook. O Facebook mesmo de vocês vai ser respondido. Que aí a doutora Olivia responde e eu mando para vocês as respostas. O pastor Laércio responde escrito mesmo, tá certo? Porque senão eu acho que fica muito tarde para vocês aí. A gente aqui está com um dia para trabalhar. Vocês aí estão com a noite para dormir. Então eu me preocupo com isso. Mas assim, eu sou muito grata por hoje eu aprendi muito. Se você aprendeu, permita ser transformado pelo poder de Deus, tá certo? Pastor Genji, eu posso orar, porque eu acredito que o horário para vocês já foi bem extenso. Posso orar, Olivia, pastor Laércio, vocês me autorizam? Tranquilo. Mas diz que quando tem pastor, ovelha não berra. Onde tem pastor, ovelha não berra. Será que não é melhor o meu pastor Laércio orar? Pastor, ora você. Eu aprendi essa, eu tenho que ficar bem atenta a isso. Aonde tem pastor, ovelha não berra. Então, aqui nesse momento, eu me faço de ovelha. E pastor Laércio, ora por essas famílias que estão nos acompanhando. Ore por essa igreja e por nós todos. E muito, muito grata, Olivia e pastor Laércio, por essas palavras que Deus usou através de vocês. Que Deus continue fazendo de vocês instrumentos. Obrigada mais uma vez. E você que está acompanhando o GPS, continue conosco. Faltam mais 4 domingos e que Deus nos use poderosamente para ajudar vocês. Vai lá, pastor. Obrigada. Ok, a gente ora, mas só um detalhe. Nós somos um reino de sacerdotes, viu? Amém. O reino todo. Tá bom. Senhor amado, eu louvo o teu nome pelo privilégio de estarmos juntos. Estamos em uma busca por profundidade, em uma cultura de superficialidade. E isso, meu Deus, é traumático, é sintomático no seio da família e no seio da igreja. A tua palavra veio para nos tirar desse fluxo, dessa condição gelatinosa em que a cultura, a sociedade se encontra, porque as pessoas não conseguem encontrar o seu lugar. Na igreja, dentro do corpo de Cristo, muitos cristãos não sabem qual o seu lugar no corpo de Cristo. E também ficam confusos quanto ao seu papel na sociedade. Ninguém conseguirá definir com clareza ou viver em plenitude os vários papéis que tem para viver, se não souber quem é, Senhor. Não conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e poder viver a vida de tal maneira que o Teu nome seja glorificado.
Quer comamos ou bebamos, tudo em nossa vida deve existir para a glória do teu nome. Nos perdoa por todas as vezes que fomos negligentes, por todas as vezes que fomos resistentes também. E agora, Senhor, que a luz da tua palavra venha sobre o nosso coração, abençoando o nosso povo lindo aí no Japão e abençoando a todos nós também que estamos aqui desse outro lado. Ó Deus, obrigado pelo encontro desta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.